Olá! Neste vídeo vamos falar sobre o transporte nas plantas, nomeadamente os modelos explicativos para o transporte da seiva elaborada no floema. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. Através da fotossíntese é possível produzir as substâncias orgânicas, que já vimos que juntamente com a água vão constituir a seiva elaborada. A seiva elaborada é então constituída por açúcar, principalmente sacarose, aminoácidos, nucleótidos, íons e hormonas. Como se move a seiva elaborada das folhas até aos restantes órgãos das plantas? A hipótese atualmente mais aceite para explicar o movimento da seiva elaborada no floema designa-se hipótese do fluxo de massa ou fluxo sob pressão. Nesta experiência, ao remover-se a parte exterior do caule, verifica-se um entumecimento do mesmo na parte superior. Como se explica o sucedido? Possivelmente, a remoção da parte exterior fez com que não estivesse presente o tecido condutor responsável pela deslocação da seiva elaborada, o floema, e esta seiva se acumulasse na parte superior do caule, fazendo com que essa parte do caule inchasse. Passado algum tempo, seria de esperar que a planta morresse, pois as raízes não iriam receber compostos orgânicos. Nesta situação, observa-se um afídeo, um pequeno inseto, que se alimenta da seiva elaborada das plantas. Para tal, introduz no caule a sua peça bucal, de forma a extrair a seiva elaborada. Quando se alimenta, verifica-se a saída da seiva pelo ânus do pequeno animal. Também, se ficar só o estilete introduzido no floema, verifica-se a saída de seiva floémica. Como se explica o sucedido? A seiva elaborada deverá ser transportada sob pressão, o que faz com que esta atravesse o tubo digestivo do inseto e saia pelo ânus quando este se alimenta. Com estas experiências, foi possível concluir-se que o conteúdo floémico se encontra sob pressão e flui em todas as direções a uma velocidade entre 50 a 100 cm por hora. A hipótese do fluxo de massa ou fluxo sob pressão é um modelo proposto por Ernst Munk em 1927 que procura explicar a deslocação da seiva elaborada no floema. Segundo esta hipótese, a circulação da seiva floémica ocorre sob pressão devido à diferença de concentração entre os órgãos produtores, as folhas, e os órgãos consumidores ou de reserva, flores, frutos e raízes. Em primeiro lugar, a glicose produzida na fotossíntese é convertida em sacarose, um disacarídeo, nas células do mesófilo da folha. A sacarose passa para o floema por transporte ativo contra um gradiente de concentração, pois há mais sacarose no floema do que só numa das folhas. As células do floema vão ficar então hipertónicas com elevada pressão osmótica, o que provoca um movimento de água a partir do xilema. A passagem dos açúcares das células fotossintéticas do mesófilo para as células condutoras do floema é chamada de carga do floema. A seiva elaborada produzida provoca então um aumento da pressão de turgescência perto dos centros produtores. Assim, irá deslocar-se das zonas de alta pressão de turgescência, os centros produtores, para zonas de baixa pressão, os locais de consumo e armazenamento, também chamados de sumidores. Nos órgãos de consumo ou reserva, a sacarose abandona o floema por difusão facilitada ou por transporte ativo, ficando o floema com baixa pressão osmótica. Consequentemente, a água irá retornar para o xilema. A deslocação dos açúcares do floema para as células dos sumidores é chamada de descarga do floema. O sentido do movimento da seiva elaborada é independente da gravidade e ocorre sempre das fontes para os sumidores, por fluxo em massa, em virtude de um gradiente de pressão entre estes. Isto significa que o movimento pode ser ascendente ou descendente. Por exemplo, na batateira, a formação dos tubérculos envolve o transporte de açúcares das folhas para os órgãos de reserva em formação, um movimento descendente. No entanto, se pensarmos nos açúcares mobilizados para o ápice caulinar durante as fases iniciais de desenvolvimento de uma planta, o movimento é ascendente. Ficou percebido? Espero que sim.